É uma grande satisfação ter você por aqui. Conheça o curso de Medicina Natural Sábio Guru, uma ferramenta poderosa para você perder aquela gordura na barriga, se prevenir de doenças e aumentar a sua saúde e bem-estar. Não perca tempo. Se inscreva agora. O link está na descrição desse vídeo. Para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. O seu corpo e o seu cérebro funcionam no seu melhor somente quando o seu estômago está vazio. Portanto, nós sempre nos certificamos de comermos de tal maneira. Sempre que comermos, o nosso estômago deve sempre esvaziar-se dentro de 2 a 2 horas e meia, no máximo. Portanto, nós vamos para a cama com fome, sempre. As pessoas acham que elas não conseguem dormir. Elas conseguem dormir. Em média, durante 25 anos, em média, eu só dormia cerca de 2 horas e meia a 3 horas. Hoje em dia, eu estou ficando um pouco preguiçoso e dormindo algo entre 3 horas e meia a 4 horas e meia. Apesar do volume de viagens que eu tenho. O mais importante quando comemos é que devemos entender que a comida é o que constrói nosso corpo em um certo nível. Em outro nível é a parte principal do nosso combustível para conduzir o dia. Quando digo parte principal do combustível, existem outros aspectos como a água, o ar, a luz solar. Portanto, todos os aspectos da alimentação é sobre equilibrá-la para saber o que é mais importante em sua vida. Se você comer certos tipos de alimentos, 70% de sua necessidade de energia vem da comida que você come. Isso significa definitivamente que você vai dormir por 6 a 8 horas por dia? Isso significa que o seu tempo de inatividade é 1/3 de sua vida? 1/3 da sua vida se foi sem que você saiba o que aconteceu. Portanto, se você mudar os padrões de alimentação, e há também outros aspectos, há um aspecto iógico nisso, mas se você mudar, se você comer assim, verá que o volume de comida que você precisa diminuirá significativamente. Você não precisa se restringir apenas ao que está aqui. Mas, depois disso, se você comer, o volume de comida que você come também diminuirá e a sua habilidade de obter mais energia da luz solar, do ar e da água aumentará. Agora, como eu disse, para a maioria das pessoas 70% virá da comida. Se você reverter isso, que 30 a 40% venha da comida, o resto virá dos outros 3, então você verá que será fácil seu dia durar 20 horas sem muito esforço. E você vai viver mais, é isso que significa. Porque todo mundo está pensando em viver por mais anos, mas não é importante que você viva por mais horas por dia? Por dia, isso é verdade, absolutamente. 8 horas? Você está indo de acordo com a prescrição? Veja, não é que você tenha que negar sono para si, esta não é a questão. Mas se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, você verá que sem esforço, dentro de 3 ou 4 semanas, você pode diminuir a sua cota de sono algo entre 2 ou 3 horas. 1 hora e meia a 3 horas facilmente você pode diminuir se você simplesmente comer conscientemente e apenas aprender a se sentar devidamente. Sabe, apenas a postura. A sua geometria do corpo e o que entra no sistema. Se você simplesmente cuidar dessas 2 coisas, você verá que a cota de sono diminuirá simples assim. Vou lhe dizer, durante mais de 25 anos, eu me mantive em grande parte com uma média de 2 horas e meia de sono. Agora estou ficando preguiçoso e estou dormindo algo em torno de 4 horas e meia atualmente, mais 7 dias na semana. Ok? 365 dias sem parar, ligado, 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 quase todos os dias. É atividade sem parar. E hoje, muitas pessoas ao meu redor aprenderam a fazer isso. Mais de 100, 150 pessoas ao meu redor estão fazendo esse tipo de atividade. Com uma média de 4 horas de sono e 7 dias na semana, eles estão ligados, ligados, ligados o tempo todo. E eles não estão irritados, não estão frustrados, estão alegres e são maravilhosos. A razão disso há vários aspectos nisso, mas um aspecto importante é o alimento. Como você come. Não somente o que você come, como você come é também muito importante, porque o alimento é algo vivo. Uma coisa simples que todas vocês podem fazer é
Vejam, vários problemas de saúde, problemas de letargia, problemas de concentração. Simplesmente mude de 40% a 50% dos alimentos para a sua forma crua. Isto significa que estão vivos, tem que ser uma célula viva. Pode ser um legume, pode ser uma fruta, pode ser nozes, pode ser grão germinado. Pelo menos de 40% a 50%, o alimento que você come deve estar vivo. Você come alimento morto e quer viver. Isso é um pouco difícil de se fazer, porque agora você terá que ressuscitar os mortos. Mas se você comer alimentos vivos, algo que você verá é o estado da sua mente, o seu foco e a sua cota de sono. E além do mais, ficar acordado não é o suficiente, você tem que ficar alerta, não é? O quão alerta você está, o quão concentrado você está, somente até esse ponto tudo no mundo se abre para você, não é? É o nível de concentração que determinará se o mundo se abrirá para você ou não, não é? E mais um aspecto da vida, mais um aspecto do alimento é que quando você consome algo, isso deve ser de um código genético simples, no sentido de que deve ter um software bem simples. Legumes, frutas, nozes, grãos, eles são muito simples. Mais complicado significa que o alimento animal se torna mais e mais complicado. Suponhamos que você coma um animal que tem alguma quantidade de emoção e uma vida própria. Agora, o código dele, nós estamos falando sobre isso. Seu corpo é somente uma acumulação de memória, que significa um certo software, não é? Este é o software mais complexo. O software humano é o software mais complexo de todas as criaturas no planeta. Portanto, se você comer um animal, particularmente um mamífero, se você o comer, ele tem um tipo de complexidade semelhante, talvez não tão complexo quanto este, um nível de complexidade semelhante porque tem pensamento e emoção própria. Agora, para você quebrar aquele código e integrá-lo ao seu sistema, você não será completamente bem-sucedido, portanto, ele deixará vestígios de uma certa qualidade dentro de você. Você não pode quebrar aquele código e torná-lo parte do seu porque é um código diferente e complexo. Se você comer uma folha, um legume, uma fruta, uma noz ou um grão germinado, isso é muito mais simples. Se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, você deve comer aquilo que estiver o mais distante de você. Portanto, geralmente, o peixe e a vida aquática estão mais distantes de você. Então, se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, a melhor coisa para se comer é, você está no litoral. Dessa maneira, peixe é a melhor coisa para se comer. Aqui não existe química, mas você tem que se concentrar naquilo. Para isso, você precisa de equilíbrio e de uma mente estável. Para isso, você precisa se alimentar de uma certa maneira. Para simplificar, a comida passa pelo seu corpo através do canal alimentar. Da sua boca até a saída anal existe um canal. Através dele, ela passa indo por vários estágios de processo digestivo. Muitos de vocês estão na área de biologia, certo? Ela passa através do canal alimentar. Agora começa com o lábio. Aqui, se você olhar para isso, todos os herbívoros e carnívoros, se você observar no reino animal, existem herbívoros e carnívoros, são os dois segmentos principais de animais no mundo. Um come matéria vegetal, o outro come carne. Se você observar o canal alimentar, a maneira como é construído entre os herbívoros e carnívoros, existe uma diferença nítida. Tudo no ser humano sugere que você seja um herbívoro por natureza, mas em nome da sobrevivência nós nos tornamos carnívoros. Se você observar o movimento da mandíbula, todos os animais carnívoros têm somente ação de corte. Os herbívoros têm ação de corte e trituramento. Existem molares, mas os carnívoros não têm molares bem distribuídos. Eles têm somente incisivos, caninos, tudo se parece com dentes de corte. Então eles só fazem isso. Todos os herbívoros fazem trituramento. O que você tem? Ambos. Portanto, você deve mastigar sua comida. O motivo pelo qual você deve mastigar sua comida é que você tem enzimas na sua saliva, em que, se você pega um pouco de arroz cru e o coloca na sua boca somente por 1 minuto, você verá que ele se tornará doce aqui mesmo, porque bem aqui os carboidratos estão sendo convertidos em açúcar, bem aqui. Portanto, se você comer adequadamente, então dizemos que aproximadamente de 30% a 50% da sua digestão deverá acontecer na sua boca. Então, essa parte do sistema digestivo
digestivo está esperando alimentos semi-digeridos ou alimentos parcialmente digeridos, mas no momento, a maneira que estamos comendo, na maior parte, nós estamos colocando não somente alimentos indigestos, mas também alimentos parcialmente destruídos. Então, a quantidade de alimentos que você precisa consumir para ter a mesma quantidade de energia aumentou. Você está comendo muito mais alimentos do que você deveria comer para gerar aquela quantidade de energia. Por esta razão, existe inércia no corpo, porque ele tem que processar muito mais alimentos do que deveria. Existe inércia. Uma vez que existe inércia, a sua cota de sono aumenta. Quantas horas você dorme? Olá? Mas é só isso? Ou terá algo a mais para o seu café da manhã? Bem, geralmente haverá mais uma romã, e se eu vou estar muito ativo fisicamente, digamos que eu vá jogar uma partida de golfe porque eu ando os 18 buracos, eu não ando de carrinho, coisas assim, então talvez eu adicione algum carboidrato, talvez um idli ou um chapati ou qualquer outra coisa, seja trigo, arroz ou mileto. Qualquer uma dessas coisas acrescentamos para que haja carboidrato suficiente para a atividade física. Mas, se eu estou apenas entrando em mais atividade mental e fisicamente não estou me movendo muito, estou sentado, é só isso. E talvez eu beba um copo de alguma coisa, geralmente temos certos mingaus de mileto bem líquidos e coisas assim, que você pode beber como café. Quero dizer, é líquido. Então, eu posso ver essas coisas interessantes dispostas, se você puder explicar o significado delas, e são muito interessantes essas bolas amarelas e verdes. O que é isso? uma é uma bola de folhas de nim recém-moídas, bola de folhas de nim. A outra é uma bola de cúrcuma. A cúrcuma nós cultivamos por aqui mesmo, que é absolutamente orgânica, vinda de solos muito ricos e, é claro, o nim vem das árvores. Essas duas coisas podem fazer um milagre na sua vida. Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Espere 10, 15 minutos para que se espalhe, porque esses dois vão reduzir os níveis de inflamação no revestimento do estômago e também limpa todas as bactérias desnecessárias que possam estar lá. No caso de algum parasita, tudo isso vai ser cuidado e também vai trazer um certo brilho para você. Não me pergunte por qual motivo eu não estou brilhando. Portanto, você é capaz de manter isto de pé simplesmente porque você não come demais. Isso é muito, muito importante. Todo mundo come 2 refeições, eu geralmente só como uma refeição. Entre 4h30 e 5 da tarde, porque eu não gosto de me sentar em frente ao prato e me preocupar com quanto comer, eu gosto de comer bem. Então, entre as 4h30 e 5 da tarde, se eu comer uma refeição, a próxima será somente no dia seguinte. Isto é suficiente? Eu pareço bem? Olá? Porque para qualquer correção e purificação que precisa acontecer no corpo, seu estômago necessita estar vazio, isto é muito, muito importante. Caso contrário, a purificação ao nível celular não acontecerá. Sua seleção de alimentos e consumo de alimentos também deve acontecer conscientemente. Mais do que o que você come, como você come é também igualmente importante. Quando eu digo como você come, estas são todas substâncias vivas. Cada uma delas tem uma vida própria, quer seja uma planta, um animal, um vegetal. Cada uma delas teve uma vida própria. Agora, de certa maneira, você está fazendo disso o seu alimento. Você os deve consumir com o máximo de gratidão. Se você se aproximar com um certo senso de gratidão e reverência para com o alimento que você come, quando eu digo reverência, isso pode soar demasiado para você, mas eu lhe pergunto, digamos que o coloquemos em um quarto e você não teve nada para comer por 5 dias. Se Deus aparecer na sua frente, o que você lhe pedirá? Comida? Portanto, isso é o quão importante ela é. Você deve compreender que a comida em seu prato não é apenas uma substância, não é um material, não é uma mercadoria, ela é vida. É o material que faz a vida para você. Portanto, você deve tratá-la como tal. Neste momento, quando está no prato, quando está lá longe, ela não tem valor, mas no momento em que você a consome e ela se torna a sua carne e o seu sangue, agora de repente ela é de enorme valor. Por que nós vivemos assim? É muito importante que quando ela chega no seu próprio prato, você deve tratá-la como uma parte de si mesmo. Com grande reverência, você deve consumir. A simples maneira pela qual você consome, se você mudar isso, a comida se comportará muito diferentemente dentro de você.
Isso é o que consciência significa. Se as pessoas dizem, sua consciência não tem impacto em sua vida, somente as estruturas químicas têm impacto, eu sinto muito por elas, porque não é assim que a vida funciona. A consciência humana tem um íntimo e profundo impacto em tudo que nós tocamos, especialmente a comida, com a qual fazemos de uma outra vida uma parte de nós mesmos. Quando nós estamos fazendo um ato destes, é muito importante que nós tratemos isso com a máxima gratidão. Sobre alimentos e tal, os alimentos devem ser adequados para o corpo para o qual comemos. Ele é para o corpo. Este é o material de construção para este corpo, a comida que você está comendo. Qual é o alimento apropriado? Infelizmente, está tudo bagunçado neste momento. Tradicionalmente, nós comíamos muito sensatamente neste país, mas estes milhares de anos de invasões trouxeram outros tipos de culturas alimentares e hoje a dieta nacional é pizza ou pasta. Qual é? Qual delas? Eu não sei, ambas estão competindo. Portanto, nós estamos perdendo nosso bom senso sobre a comida. Definitivamente é hora de buscar qual é a coisa mais adequada. Se eu falar sobre essa comida, é um processo muito longo, mas você deve fazer experiência com o alimento. Não somente através da língua, mas através do corpo. Você come algo hoje e vê, apenas aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo o seu corpo se sente após comer este alimento. Se ele se sente como se quisesse ir para o túmulo, este não é um bom alimento. Se ele se sente como se quisesse estar ativo após comer aquilo, exceto café, porque é um estimulante. Se você come um alimento e seu corpo se sente muito ágil e vivo, isso significa que é um bom alimento, o corpo está gostando dele. Se você come algo e ele se sente entorpecido, isso significa que ele não está gostando. Ele está tendo dificuldades com ele, esta é a razão pela qual ele se sente entorpecido. Portanto, apenas com base nisso, existe um tanto... Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Essas duas coisas podem fazer milagre na sua vida. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Se você reverter isso, verá que seu dia vai durar facilmente 20 horas, sem muito esforço. Portanto, o mel tem diferentes tipos de impactos no sistema. Se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Se for consumido em água morna, é um tipo diferente de impacto. Nós queremos consumir em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você quer integrar o sistema apenas para a saúde, alguém está se sentindo anêmico. Anemia significa, em um nível, que o sangue perdeu seu ferro, o que significa que você perdeu sua força, ok? Você perdeu a força do corpo, você se sentirá exausto, simplesmente exausto por nada, porque, uma vez que o ferro necessário não está presente, sua capacidade de transportar oxigênio pelo corpo é menor. Isso significa que seu corpo, seu coração, seu cérebro, tudo estará em um nível de função inferior porque você não tem oxigênio suficiente. Então, para cuidar disso, uma das coisas mais simples é que você consuma um pouco de mel em água morna diariamente. E você verá que, aos poucos, o número de hemácias aumentará. Se tiver mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia. De repente, tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento do corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente, o nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Portanto, consumir mel trará um certo equilíbrio ao sistema circulatório, o que é muito essencial para um praticante de yoga, porque você está forçando o corpo de certas maneiras. Portanto, manter a química do sangue em um certo equilíbrio, manter o sangue puro, definitivamente, acontecerá com o consumo regular de mel, e é muito necessário para quem pratica yoga. A cúrcuma também faz coisas semelhantes, ela purifica o sangue e traz uma certa translucidez às suas energias. A cúrcuma é uma substância que não atua só na fisiologia, mas também no sistema de energia, e isso também é verdade com o mel, que também tem impacto no seu sistema de energia. O mel deixa você mais vibrante. A cúrcuma te acalma e mantém você tranquilo.
De manhã você come um pouco de mel, neem e cúrcuma. Então, o consumo de neem e cúrcuma, com a água levemente misturada com mel, deve ser muito suave. Uma leve mistura de água com mel, juntos, atuam de uma maneira maravilhosa para limpar o sistema, dilatando o sistema, que quando você faz o sadhana, uma coisa é que traz flexibilidade para os músculos, outra coisa é porque a dilatação traz flexibilidade ao músculo, e essa flexibilidade, como consequência, se torna uma maneira de você lentamente transformar o sistema em uma possibilidade mais poderosa. Se você quiser chegar a um novo nível de flexibilidade, uma coisa é que muita toxicidade deve sair do sistema. Se você simplesmente fizer dieta de água ou dieta de mel e água, que irá te manter com energia o suficiente, se você já não estiver magro até o osso, se você puder perder um pouco de peso, se você colocar mel, você não perderá peso também. Se você adicionar mel suficiente, ou se tomar colheradas de mel, você não perderá peso. Se fizer isso por 7, 8 dias, a quantidade de toxinas que você elimina do corpo é enorme. Se você fizer isso, então você verá que, de repente, seu corpo está muito mais flexível. Apenas experimente, não acredite em tudo isso. Portanto, o mel desempenha um papel importante. Pessoas que estão fazendo práticas de yoga, é bom. Qual é o sentido disso? Precisamos consertar este corpo quando ele está funcionando? Se você quer consertar esse corpo quando ele está funcionando, você deve entender. Porque estamos falando de algo relacionado ao processo digestivo. Estas são as etapas disso: ingestão, colocar algo para dentro; digestão, assimilação, excreção. Estas são as 4 dimensões da alimentação e de todo o processo. Ingestão, digestão, assimilação, excreção. A ingestão está acontecendo no mundo de hoje, praticamente a qualquer hora, onde quer que estejam, sentadas, em pé, a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas apenas comem porque tem muita comida. Nunca foi assim na história da humanidade. Mas infelizmente, felizmente tem muita comida. Infelizmente, as pessoas não sabem quando comer e quando não comer. Assim, como existem ciclos no tempo, veja, conhecemos o tempo apenas por ciclos. Se o planeta gira uma vez assim, um giro, dizemos que é um dia. Caso contrário, você não saberia. Se a Lua der uma volta, dizemos um mês. Se dermos uma volta ao redor do Sol, dizemos um ano. Assim, a nossa ideia de tempo é essencialmente ciclos. Nosso nascimento e nossa morte também são uma questão de ciclos. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua, é que nascemos, caso contrário, não teríamos nascido. Portanto, toda a nossa existência física é cíclica. Todo o processo espiritual, poderemos abordar isso se você desejar, é essencialmente significativo porque não é cíclico. Porque cíclico significa que você está indo em círculos. Se eu disser que você está indo em círculos, o que isso implica? Que você está se repetindo. Você não está chegando a lugar algum? Normalmente, se eu deixar você em um deserto, onde aqui tem algumas montanhas, se não houvesse nada, seria apenas areia, então as pessoas acabam andando em círculos. Isso significa que você não está chegando a lugar algum, isso significa que você está perdido. Portanto, no momento em que você estiver completamente identificado com seu corpo e com sua estrutura psicológica, você começará a seguir em ciclos. Então, na Índia, na cultura yógica, é muito claro, isso é chamado de samsara, que significa vida cíclica. Então, a vida cíclica, tão boa quanto um carrossel pode ser. Sabe, se você se organizar bem, é um bom carrossel, mas você não está indo a lugar algum. As crianças podem desfrutar de um carrossel. Se todos os adultos estão sentados no carrossel e dando voltas e mais voltas pensando que estão viajando, é muito trágico, não é? Então é isso que acontece. Portanto, o corpo é um ciclo. Esses ciclos estão muito conectados aos ciclos planetários, com o ciclo da Lua, com o ciclo do Sol, tudo. Os ciclos lunares, os ciclos solares e os ciclos da Terra são muito importantes para o corpo. Se alguém tiver a consciência necessária, poderá observar em qual dia seu corpo não precisa de comida. Todas as outras criaturas sabem disso.
Infelizmente, os seres humanos esqueceram porque o processo de pensamento deles, ou sua mente tola, se sobrepôs a todos os outros sentidos que eles possuem em seu sistema. Se você observar seu sistema, verá que em um determinado dia você não sente vontade de comer. Nesse dia você não deveria comer, mas não, você está na casa do seu amigo, tem uma festa, você se empanturra, mesmo que seu corpo diga não, você se empanturra. Veja, todos os animais, mesmo se você tiver um cachorro em casa, em um certo dia ele se recusa a comer, tanto cães quanto gatos, você já percebeu isso? Ele vai e come umas folhas de grama se houver e vomita e se purifica, porque ele tem consciência de que a ingestão acontece continuamente, mas a digestão e a excreção não são tão eficientes quanto a ingestão. A ingestão está acontecendo compulsivamente, mas as outras partes precisam funcionar. As outras dimensões do processo digestivo precisam funcionar. Quando falamos de digestão, a digestão acontece em todo o canal alimentar, não apenas no estômago. E a assimilação também acontece em todo o canal alimentar. Agora, a excreção não acontece apenas pelo canal alimentar. A excreção precisa acontecer também no nível celular. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Se você não se purificar, isso vai se acumular com o passar do tempo. Chamamos isso de karma, porque quando se acumula, isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. As pessoas podem não perceber isso, mas vão pensar: é assim que eu sou, esta é a minha natureza. Essa não é a sua natureza, foi assim que você se bagunçou, certo? Então, nesse processo de purificação, uma coisa importante é dar uma pausa na ingestão. Como outros sistemas são em grande parte involuntários, você pode estimulá-los, mas eles são involuntários, estão funcionando. A ingestão é um processo voluntário, embora infelizmente para a maioria das pessoas tenha se tornado compulsiva, deveria ser um processo voluntário, ou seja, eu como quando quero comer. Quando eu decidir que quero comer, eu vou comer. Minha mão não decide quando comer. Se tem alguma coisa, outra coisa. Sabe, as pessoas fazem isso o tempo todo. Eu me identifico. Acho que se deixarmos um monte de bons chocolates à sua volta, sua mão vai comer, não você. Portanto, a ingestão deveria ser um processo consciente. Para trazer essa consciência, existem muitos métodos. Um deles é o jejum. Simplesmente privar-se de comida e água pode causar danos ao sistema. Você deve apoiá-lo com as práticas necessárias. Se você tiver as práticas necessárias, a necessidade de comida vai diminuir. Veja, nossas energias não vêm somente da comida que comemos, da luz do sol, do ar, da água. Na verdade, nas ciências iógicas, dizemos que se você realmente mantiver seu sistema bem, 60% a 70% da sua energia deve vir desses três fatores. Luz do sol, ar, água. Os outros 40% devem vir dos alimentos que você ingere. Então, naturalmente, a comida, a quantidade, o volume de comida que você ingere será comprimido. Eu tenho que contar sobre mim para você. Quando eu era jovem, eu comia muito. Nunca fiquei grande porque minha atividade era imensa. Mas hoje em dia, o que eu como é, na verdade, 1/10 ou menos de 1/10 do que eu comia naquela época. Dos 19 anos até agora, ainda tenho o mesmo peso? O mesmo peso que eu tinha aos 19 anos? A única diferença é que naquela época todo o peso estava nos meus ombros. Agora, por causa dessa gravidade trabalhando continuamente em mim, meio que puxou um pouquinho para baixo. Mas eu me mantive para cima. Portanto, o jejum como um processo deve ser feito com o entendimento necessário. Se as pessoas não têm essa consciência, na Índia fixamos que no 11º dia do ciclo lunar, você deve jejuar. Se você não consegue jejuar, você come algo muito leve, isso é chamado de palahar. Isso significa que você faz uma dieta de frutas, porque a fruta é uma substância que é mais de 90% de água, e você deve comer água, não beber água. Esta é a ciência iógica. Na medida do possível, você come água. Esteja sempre consciente sobre a comida que está ingerindo, qual é o teor de água. Como uma refeição do sul da Índia, se você comê-la, estou falando de uma refeição cozida, se você comê-la, tem facilmente 60% a 70% de água. Na verdade, mais. Em algumas das comidas é muito mais. Mas agora a comida que você está comendo aqui, você está comendo pão que foi assado provavelmente há um mês? É isso, no mínimo?
Mesmo nas lojas chamadas orgânicas, tem pelo menos um mês ou pelo menos uma semana. Ninguém está indo buscar pão fresco e, de qualquer forma, do jeito que o pão é assado, não tem água nele, muito pouca água. Então, é claro, você está compensando isso com um balde de Coca-Cola ou algo parecido, certo? Sim. Eu disse um balde. Um balde é uma boa quantidade de Coca-Cola. É deste tamanho? Mas isso não funciona assim. Se você bebe algum líquido junto com sua comida, os ácidos necessários para o processo digestivo serão diluídos. Todo o seu processo digestivo se torna ineficiente, porque quando a comida entra, se ela contém água, ela auxilia, mas se você colocar algum líquido por cima, verá que a comida permanecerá na bolsa estomacal por muito tempo. Estamos sempre muito preocupados com isso na cultura e na vida yógica. Não queremos que a comida permaneça em nossa bolsa estomacal por mais de 2 horas e meia, no máximo. Em 2 horas e meia, não importa o que comi, o quanto comi, isso deve ir para outras partes. Se permanecer ali, te deixe embotado, faz você perder seu senso de percepção. O nível de percepção, a nitidez da percepção, isso é perdido. Isso você nota. Se comer sem Coca-Cola, ou café, ou chá, ou qualquer coisa, você se sente entorpecido, isso meio que puxa você para baixo. Muitas pessoas desenvolveram uma cultura em torno disso. Depois do almoço, elas precisam dormir. É como se você fosse no posto de gasolina, abastecesse e aí não conseguisse ligar o motor, porque tem gasolina no tanque. Então é isso que isso significa. Então, para garantir que o sistema digestivo esteja em pleno funcionamento, pois para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Sim. Para muitas pessoas está mudando para a cabeça, mas em grande parte a origem está no estômago, o que comem e de que forma comem. Então, da forma como comem, uma coisa simples para trazer disciplina é, talvez 1 ou 2 dias no mês, você passe com alimentos bem mais leves, que são muito simples e fáceis para o corpo. Se você puder ficar bem apenas com água, ou apenas com um pouco de água com limão, ou água levemente misturada com mel, isso ajudará. Mas se não for possível para você, talvez uma fruta ou algo assim, que seja muito leve para o sistema, a ideia é dar uma pausa no processo digestivo e na assimilação para que o resto do corpo comece a excretar no nível celular. Ele deve expelir todas as impurezas. Um pouco de fermentação adiciona combustível ao que já existe. Alguma fermentação multiplicará o bioma intestinal? Se você fermentar além de um certo ponto, então isso criará um bioma por si só, não auxiliando o seu bioma. Eu sei que este é um terreno perigoso para caminhar no mundo ocidental. Estas são as piores coisas para se comer. Qual é o efeito das comidas fermentadas na capacidade de percepção de uma pessoa? É algo que deveríamos evitar em certos casos? Um estudo recente mostrou que, na verdade, as pessoas que comem uma grande variedade de comidas fermentadas, comparadas a um grupo que otimizou a ingestão de fibras, o grupo com múltiplos componentes de comida fermentada tiveram um melhor ecossistema intestinal e menos sinais inflamatórios com isso. O que eu recomendaria a todos é que, tão importante quanto seguir uma dieta predominantemente baseada em plantas, é incorporar diversas comidas fermentadas. Veja, qualquer fermentação de origem animal, quando digo fermentação de origem animal, há culturas onde a carne é fermentada, literalmente apodrecimento é considerado gourmet. Há partes do mundo onde se come assim. Esta é a pior maneira de se comer, mas nessas culturas se tornou gourmet porque essas eram culturas que estavam em frio extremos ou isoladas do resto do mundo por longos períodos do ano. Se eles quisessem comer, eles tinham que aprender a comer e apreciar carne apodrecida, senão eles provavelmente estariam mortos naqueles tempos. Da mesma maneira, eu sei que este é um terreno perigoso para caminhar no mundo ocidental.
queijo, que também vem desse tipo de coisa. Quando o inverno chegava, as pessoas não tinham nada para comer, para manter suas calorias, a única maneira era o queijo. Todas essas são as piores coisas para se comer, se você me perguntar, se você estiver pensando em percepção. Quando olhamos para a percepção, a maneira de se olhar para ela é qualquer coisa que torne seu corpo pesado e opaco em sua experiência, que faça você sentir que seu corpo está se arrastando para digerir isso, não é bom para a sua percepção, porque o corpo é feito assim. Se qualquer atividade exige muita energia e esforço, as outras atividades irão diminuir, é simples assim. Suponha que você esteja usando seu celular para assistir a muitos vídeos. Quando você quiser fazer uma ligação, não tem mais energia, a bateria acabou. É exatamente assim. Você usa demais em um nível, o outro nível cai. Então, para manter o processo digestivo como um processo de sobrevivência, para mantê-lo onde ele deveria estar, nada mais, nada menos, isso é importante. Alguma fermentação multiplicará o bioma intestinal de várias maneiras. Então, no que diz respeito à questão da comida fermentada, ela deveria estar sob seu controle. Por exemplo, no sul da Índia, uma substância fermentada que é consumida diariamente no café da manhã é o idli, a dosa. Se você for para o norte de Bangalore, nós não o tocaremos, pelo menos eu não toco, porque primeiramente o idli parece uma bola de golfe. No sul, o idli parece uma flor. Conforme você vai para o norte, ele se torna uma bola de golfe, você poderia brincar com ele. E eles não sabem como fermentar. Sempre fermentam demais. Então, no sul, está se tornando difícil lá também. Do contrário, toda mulher em casa saberia. Ela apenas tocaria com um mindinho assim. Não, isso não pode ser usado. Elas simplesmente saberiam. Ou, se você não for muito sensível, se você cheirá-lo, se passar de um certo ponto, você saberá que está fermentado além de um ponto onde você não deveria comer. Então, esse tipo de coisa fermentada sempre oferecemos às nossas plantas que estão brotando, porque elas brotam melhor quando recebem essa massa fermentada. Mas uma vez que percebemos que está fermentado demais e não comemos, a próxima coisa é a coalhada, ou o que vocês chamam de iogurte. Ela é fermentada somente durante a noite, deve ainda estar doce. Se começar a ficar azeda, um pouco de acidez é aceitável. Se passar desse ponto, nós não comemos. Porque se você fermentar além de um certo ponto, ela criará um bioma por si só, não auxiliando o seu bioma. Um pouco de fermentação adiciona combustível ao que já existe, seu estômago ou seu canal alimentar é a fermentação. Mas fermentação é uma certa cultura, certo? Essa é a palavra certa, doutor? Sim. É uma cultura. É uma certa cultura. Então você quer cultivá-la de uma certa maneira que seja benéfica para você? Não simplesmente cultivá-la de qualquer maneira. Se seu estômago se sente como uma fábrica de cerveja, então o quê? Você está falando sobre percepção? Se você está falando sobre percepção, seu estômago deveria enviar sinais para se tornar mais e mais alerta e afiado? Se te faz ficar assim, então onde está a percepção? Então uma coisa é, qualquer comida de origem animal que seja fermentada, nós normalmente não comemos de jeito nenhum. Se você precisar comer um pouco de coalhada, mas que seja fermentada só durante a noite, de 6 a 8 horas. Se for verão, somente 4 ou 5 horas. É assim que fermentamos muito cuidadosamente. Se as pessoas quiserem ter uma refeição às 13 horas, em uma tarde de verão, elas a fermentarão de manhã às 8 ou 9. Porque as temperaturas estão altas, se forem estações mais frescas, elas a fermentarão um pouco antes de ir para a cama à noite e no próximo dia estará pronto. E essa coisa fermentada, como você a trata, hoje em dia isso se perdeu e as pessoas em minha mesa, estou sempre tentando trazer um pouco de sensibilidade para isso. Nas nossas casas, se há uma coalhada que acabou de ser feita, você não pode simplesmente colocar uma colher assim, você tem que gentilmente pegar por um lado, sempre nos diziam, está viva, você tem que tratá-la gentilmente. Pegue apenas de um lado e use, porque é vida, está vivo. Você não pode simplesmente mergulhá-la assim e colocá-la. Veja, os Estados Unidos da América têm muito a fazer. Eu compreendo o motivo de ter se tornado assim, porque é uma questão de 200, 250 anos. Quando eles chegaram, as pessoas chegaram aqui em uma terra selvagem,
Sentavam-se e comiam onde quer que fosse, elas ficavam de pé e comiam onde quer que fosse. Mesmo hoje elas estão fazendo isso, mas não precisam. Eles alcançaram um certo nível de educação, civilização, riqueza, agora devem fazer o que é melhor para elas. Vou te contar minha experiência. Um dia eu estava dirigindo em Washington, D.C., no distrito comercial, não na parte política, na parte onde os CEOs, advogados e outros estão. Não sei o que essas pessoas são, talvez CEOs, todas jovens com menos de 35 anos de idade, todas jovens, obviamente do tipo de pessoas da Ivy League. E olhando para a roupa delas e como elas são muito bem de vida. Estão todas em pé do lado de fora, isso é por volta das 12h30, 12h45, acho que é a hora do almoço para elas. E tem um carrinho, talvez seja não sei, um cachorro quente, ou alguma parte de cachorro, ou parte de vaca, algo está sendo vendido. Todos os homens e mulheres, muito bem vestidos, estão todos de pé, segurando a comida nas mãos, comendo, abocanhando a comida com voracidade. Eu vi isso e lágrimas vieram aos meus olhos. O que aconteceu com essas pessoas? Elas são bem de vida? Pelo menos elas podem se sentar no chão e comer apropriadamente? Não, elas estão abocanhando a comida de uma maneira que nem mesmo um animal selvagem comeria. Isso não é bom? Sim. Como você come algo é tão importante quanto o que você come, porque você e a comida não são duas coisas separadas. Seu corpo, a comida que você come, o solo em que você caminha, a água que você bebe e o ar que você respira, esses não são diferentes de você? É a mesma coisa aqui? Está apenas nos dando uma experiência individual? Se você tratá-la com tanto amor como você trata seus filhos, se você não consegue ver isso como divino, pelo menos se você tratá-la com tanto amor quanto você trataria seus filhos, ela faria coisas fantásticas. A única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Mantendo a química do sangue em um certo equilíbrio, mantendo o sangue puro, isso definitivamente irá acontecer. Uma dieta maravilhosa para crianças em termos do aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Em Karnataka, existem certas tribos chamadas de Jenokurubas. Jenokurubas significa que são pastores de mel. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de viver com eles por um curto período. A dieta deles é assim. A primeira coisa pela manhã, um copo de bambu, sabe? Brotos de bambu cortados assim, que cabe cerca de 3/4 de um litro. 3/4 de litro de mel pela manhã, essa é toda a dieta. Você bebe 3/4 de litro de mel pela manhã e então vai para a floresta. Em um dia você caminha facilmente de 30 a 40 quilômetros e sobe um mínimo de 50 árvores e desce, sobe e desce das árvores e de noite não tem mais nada. Enquanto você colhe o mel, o que quer que fique na sua mão, você lambe. Então, em um dia, praticamente mais de 1 litro e meio de mel você ingere. Quando você volta à noite, tem algum cereal, normalmente é chamado de jola ou jawar, ou sabe, é como milho ou ragi ou algo assim. Sua dieta básica principal é o mel. E você bebe 3/4 de litro de mel e o dia todo fica tão ativo. Mas não há fome, você apenas fica incendiado, é dessa forma. Eles vivem disso, eles são chamados de pastores de mel. Sua dieta é o mel. O mel é uma das melhores coisas que você pode consumir. Estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas, simplesmente consumindo mel diariamente. O mel é a única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se você mudar algumas coisas, é quase como sangue. O consumo diário de mel pode fazer muito pela sua saúde, especialmente em pessoas que têm problemas de excesso de muco. É muito bom para o seu coração, é bom para o seu cérebro, ele mantém sua mente alerta e é altamente energético.
Portanto, o consumo diário de mel pode fazer muito, especialmente se você tiver filhos em crescimento. Eles devem consumir mel diariamente. Isso vai contribuir muito para o desenvolvimento de sua inteligência e tudo mais. E também a abóbora d'água. A abóbora d'água e o mel juntos farão uma dieta maravilhosa para as crianças em termos de aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Se você cozinhar o mel, ele se tornará venenoso? O mel não deve ser cozido? Eu sei que as pessoas estão assando, cozinhando em bolos e outras coisas. Não é uma boa coisa a se fazer. Certa parte do mel se torna venenosa se você o cozinhar. Você deve colocar em água morna, não em água fervente. Se você o coloca em água quente, ele libera certos tipos de enzimas que se comportam de uma certa forma no mel e tendem a diminuir o peso do corpo. Se você o coloca em água fria, ele se comporta de uma forma diferente e, consequentemente, adiciona peso ao corpo. Não é que algumas colheres de mel que você coma estejam aumentando o peso em seu corpo. Acontece apenas que ele desencadeia uma certa reação em seu sistema, em que sua taxa de absorção é tal que você tende a ganhar peso. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo, de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. A você que ficou até aqui, como forma de gratidão, lhe oferecemos um e-book de Sadhguru. Para acessar, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal para mais.